Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal nessa quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Quinta-feira de La Liga lá na Espanha, Sul-Americana e Libertadores pegando fogo aí, se afunilando, terminando a terceira rodada. Amanhã já termina a terceira rodada da fase de grupo, já tá dando uma cara aí de quem é favorito para se classificar, quem são os favoritos para se classificar, para ir pro playoff da Sul-Americana e já ser eliminado. E já tem time que só um milagre se classifica, então tá começando a funilar, a chapa ficar quente, tanto na Libertadores, Sul-Americana. Então a gente tem alguns jogos aí para falar. Eu venho aqui com algumas duplas aí para vocês hoje, algumas tips prontas, alguns palpites. Então já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito e vambora meter marcha que a gente tem muitos jogos para falar hoje. Então vamos começar aqui por ordem de horário. A gente vai começar lá na La Liga, na Espanha. Eu separei dois jogos aqui para a gente falar e o primeiro é Bilbao, Atlético de Bilbao contra Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano que vem fazendo uma boa campanha na Espanha, vinha fazendo uma boa campanha na Espanha, chegou aqui a 10ª colocação, estava bem melhor no campeonato, vinha numa arrancada ali boa, só que agora voltou a ter uma sequência ruim, voltou a ter inconsistência. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates, e joga contra o Atlético de Bilbao, que vem numa sequência boa, está na semifinal da Liga Europa, faz uma boa campanha, está aqui em 4º lugar, e uma vitória hoje, jogando em casa, praticamente carimba sua vaga na Champions League da próxima temporada. Então, acredito que jogando em casa aqui, o Bilbao é muito forte. Nos últimos 5 jogos aqui, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota no último jogo, mas foi para o Real Madrid, o que é comum. Lá não é nenhum absurdo lá no Campeonato Espanhol. Então aqui eu acredito muito numa vitória do Atlético de Bilbao e menos de 8 cartões no jogo, porque o árbitro que vai apitar esse jogo apitou mais de 15 jogos nessa La Liga e em apenas 2 ele ultrapassou essa linha de 8 cartões. Então aqui de pré-live a gente já consegue pegar aqui essa aposta criada com vitória do Atlético de Bilbao e menos de 8 cartões, odd 1,62 para a gente começar o nosso vídeo lá na La Liga. No mesmo horário, também 4h30, a gente tem um jogo aqui entre Betis e Valladolid. Cara, o Betis, que vem numa recuperação incrível na La Liga, foi o time que mais surpreendeu aí nessa reta final. O Antony encaixou lá no time, depois que o Vitor Roque saiu também, o Antony encaixou lá no time, vem numa recuperação absurda. O Betis chegando aqui na 6ª colocação, tá conseguindo uma vaga aqui para a competição internacional da próxima temporada e pega o já rebaixado Valladolid, que não ganha de ninguém. Então aqui não tem como a gente fazer outra coisa a não ser vitória do Betis. Só que tá pagando muito pouco a vitória do Betis e tá justo, é uma odd justa, tá pagando 1,20, 1,25 no máximo aí nas casas a vitória do Betis de forma justa, porque pega um time que já tá rebaixado e o Betis jogando em casa. Então o máximo que a gente pode fazer aqui é jogar esse jogo no bilhete, que vocês vão ver lá no final do vídeo. Passando aqui para a Sul-Americana, vamos começar no jogo do Corinthians, 7 horas, que recebe aqui na Neoquímica Arena o Racing Montevideo do Uruguai. E aqui também não tem como a gente fazer outra coisa a não ser vitória do Corinthians, que nesse momento está 1,30 nas casas. Na verdade, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está 1,30 nas casas, a odd para a vitória do Corinthians. Eu acredito que no primeiro tempo, essa odd possa chegar a 1,60 e a gente pegar essa vitória do Corinthians, que é o que eu vou atrás nessa partida aqui. Porque o Corinthians, mesmo sem técnico, até o momento que tudo eu tenho que falar assim, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Corinthians não tem técnico. Pode ser que daqui a algumas horas ou amanhã aí anuncie algum técnico e quando esse vídeo aqui for pro ar, o Corinthians já tenha técnico. Mas o Corinthians com técnico ou não é muito favorito aqui. Mesmo sem técnico, ganhou do Sport uma virada aqui na Neoquímica Arena. Antes desse jogo contra o Sport, tinha sim perdido os 2 jogos, mas o Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena e enfrenta um adversário muito frágil hoje. Perdeu os 2 jogos que fez pela Sul-Americana, inclusive tomou um 5-0 do Huracan aqui no último jogo. Depois, antes jogando em casa, pegou a América de Cali e tomou de 3-1. Então aqui não vejo outra coisa a não ser pegar essa vitória do Corinthians. Acredito que dá para pegar essa vitória ainda no primeiro tempo, 1,60, 1,70 ali, se bater. Caso o Corinthians tome um gol aí no começo, a gente pode pegar uma dupla chance a favor do Corinthians. Se você não quiser esperar bater essa odd aí de 1,60 para pegar a vitória do Corinthians, a gente vai jogar também esse jogo lá no bilhete no final do vídeo. Então a gente já tem 2 jogos que eu estou dando spoiler aqui para vocês, que eu vou colocar no bilhete no final do vídeo. A vitória do Betis e a vitória do Corinthians. Não sei se é a vitória que eu vou colocar no bilhete. Assiste o vídeo aí e confere até o final lá. Mas para esse jogo aqui, eu gosto de vitória do Corinthians ao vivo a partir de 1,60. Agora prestem bem atenção aí. Eu peguei 2 jogos de 2 brasileiros na Sul-Americana para a gente fazer uma dupla, pegar os 2 jogos e fazer uma dupla. O primeiro é 7 horas aqui, o jogo entre Godoy Cruz e Grêmio. Os 2 times têm 6 pontos, ganharam os 2 jogos que já fizeram na Sul-Americana.
O Godoy Cruz ganhou de 2-0 do Sportivo Luquenho e do Grau também por 2-0. O Grêmio ganhou o último jogo aqui por 2-0 do Grau e já tinha ganhado também do Sportivo Luquenho fora de casa por 2-1. Então são os dois líderes aqui. O empate nem é tão ruim assim, mas acredito que a gente possa estar vendo pelo menos 1 ou 2 golzinhos aqui nesse jogo. Então, para começar a nossa dupla da Sul-Americana, nesse jogo aqui do Godoy Cruz e Grêmio, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols no jogo. No outro jogo, 9h30, é o seguinte, vai ser entre Palestino e Cruzeiro. Esse grupo aqui é o grupo de maior zebra da Sul-Americana e Libertadores. Pode juntar as duas competições aí. O Mushuc Runa, acredito até que seja assim que pronuncie, cara. Um time aí de origem indígena, tá liderando o grupo dele da Sul-Americana com 2 vitórias, cara. Inclusive ganhou desses dois times, ganhou do Palestino e ganhou do Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro começou muito mal, apesar do Cruzeiro ter começado muito mal, tanto a Sul-Americana com 2 derrotas, a lanterna do grupo, e o Campeonato Brasileiro também. O Cruzeiro não vem bem, nem o Campeonato Mineiro o Cruzeiro foi bem. Então esse começo de temporada está muito ruim para o Cruzeiro. E mesmo assim, eu acredito aqui numa dupla chance para o Cruzeiro. Não vejo o Cruzeiro perdendo esse jogo aqui. O Palestino também perdeu aqui para o Mushuc Runa, que está liderando o grupo aí com 6 pontos. Então eu não vejo o Cruzeiro aqui, mesmo que esteja mal, perdendo esse jogo para o Palestino lá no Chile. Então, para completar a nossa dupla, a gente vai pegar aqui Cruzeiro ou empate e menos de 5 gols no jogo. Então, a nossa dupla da Sul-Americana nesses 2 jogos vai ficar assim, recapitulando e colocando na tela para vocês aí. No jogo entre Godoy Cruz e Grêmio, intervalo entre 1 a 4 gols. E aí a gente vai juntar com esse jogo do Cruzeiro aqui contra o Palestino. Cruzeiro ou empate e menos de 5 gols, dá uma odd de 1,61. Essa é a nossa duplinha aí para essa noite de Sul-Americana. Passando para a Liberta agora, a gente tem 4 jogos nessa quinta-feira. E eu peguei esses 4 jogos e fiz 2 duplas para a gente aqui, prontinha para vocês copiarem e colarem aí, que eu acho que tem muito valor. E vou passar para vocês aí agora. Eu fiz o seguinte, eu peguei 2 brasileiros que jogam hoje, o Palmeiras e o Bahia. O Palmeiras sobe lá na altitude para enfrentar o Bolívar, que é sempre muito complicado, e o Bahia recebe o Atlético Nacional em casa, na Fonte Nova. Eu fiz uma dupla desse jogo, e nos 2 jogos que faltam aqui, Central Córdoba, que ganhou o Flamengo no Maracanã por 2-1, contra o Deportivo Táchira, que para mim vai ser o lanterna do grupo. E também tem o Cerro Porteño, que vem muito bem do Paraguai, contra o Sporting Cristal do Peru. Aqui o favoritismo é tudo do Cerro Porteño. Então peguei esses 4 jogos aí, fiz 2 duplas para a gente trabalhar. Uma dupla com o jogo dos brasileiros, do Palmeiras e do Bahia, e a outra dupla no jogo do Cerro Porteño e do Central Córdoba. E se liga aí como ficou. É o seguinte, primeiro jogo aqui, Bolívar e Palmeiras, lá na altitude. Eu sei que jogar na altitude é sempre complicado, mas aqui o Palmeiras é o líder do grupo, é bem melhor do que o Bolívar, e até se for poupar alguns jogadores, eu não vejo o Palmeiras perdendo por 2 gols de diferença lá na altitude. Eu sei que o Bolívar pode sim ganhar o jogo, inclusive vamos ficar de olho no mercado de escanteio, porque esses times da Bolívia jogando na altitude sempre tem muitos escanteios a seu favor, então é um mercado que eu vou trabalhar aí também, eu vou acompanhar ao vivo, se tiver oportunidade eu vou mandar lá no Grupo Free, depois eu vou falar sobre o Grupo Free para vocês, mas vamos lá para a gente não perder o foco aqui da nossa dupla. A primeira coisa que a gente vai colocar na nossa dupla é um handicap mais 1,5 para o Palmeiras. E o que significa isso? É para o Palmeiras não perder por 2 gols de diferença. Então, Bolívar e Palmeiras na altitude, a gente vai pegar um handicap mais 1,5 a favor do Palmeiras. É o primeiro jogo da nossa dupla. O outro jogo da nossa dupla é Bahia e Atlético Nacional da Colômbia, lá na Fonte Nova. O Atlético Nacional acabou de jogar aqui no Brasil contra o Internacional e tomou 3 no Beira-Rio. O Bahia é um time que fez gol nos 2 jogos que fez nessa Libertadores e jogando na Fonte Nova sempre faz gols, cara. Inclusive, teve um gol muito polêmico aí contra o Ceará, tudo bem, foi no finalzinho do jogo, praticamente o último lance, um pênalti que causou uma polêmica danada aí, se foi ou se não foi, mas o Bahia acabou cravando. Mais um jogo na Fonte Nova que o Bahia faz gol, eu acredito em gol do Bahia aqui também, só que eu não acredito numa goleada do Bahia aqui, porque pega um bom time do Atlético Nacional. Acho difícil o Bahia meter 3-0, assim como o Internacional fez aqui, mas acredito num golzinho do Bahia sim. Então, para nossa dupla, a gente vai pegar aqui nesse jogo entre 1 a 3 gols do Bahia. Prestem bem atenção que não é 1 a 3 gols no jogo, é 1 a 3 gols do tricolor baiano, para completar a nossa dupla. Então, a nossa dupla da Libertadores, a primeira dupla da Libertadores vai ficar assim, ó. Handicap mais 1,5 para o Palmeiras contra o Bolívar, e de 1 a 3 gols do Bahia contra o Atlético Nacional jogando na Fonte Nova. Dá uma odd de 1,73. Para mim tem muito valor. Acho muito difícil o Palmeiras perder por 2 gols de diferença lá
na altitude, e acho muito difícil também o Bahia não fazer gol jogando na Fonte Nova. Então 1,73 para mim tem muito valor, essa é a nossa primeira dupla da Libertadores. E a nossa outra dupla da Libertadores vai ficar aqui nesses jogos aqui do Cerro Porteño, Sporting Cristal do Peru, e o Central Córdoba e Deportivo Táchira. Como que vai ficar a nossa dupla? Primeiro aqui, o jogo do Cerro Porteño, terceiro lugar no grupo aqui com uma vitória e uma derrota. Quando jogou em casa, pegou o Bolívar e meteu 4-2 no Bolívar, 4 gols. E o Sporting Cristal está com 2 derrotas no grupo. Primeiro jogo aqui, tomou 3 do Palmeiras, mesmo jogando em casa, e tomou 3 do Bolívar jogando na altitude. Para esse jogo aqui, entre Cerro Porteño e Sporting Cristal, a gente vai pegar de 1-3 gols do time da casa, do Cerro Porteño jogando no Paraguai. E para completar a nossa dupla, a gente tem aqui o Central Córdoba, que ganhou do Flamengo jogando no Maracanã por 2-1, está em segundo lugar do grupo, o líder é a LDU, Flamengo em terceiro aqui. Estou gravando esse vídeo antes do jogo da LDU e Flamengo, mais uma vez, deixa eu explicar isso aqui para vocês. E o Lanterna, Deportivo Táchira, com 2 derrotas aqui, perdeu por 1-0 do Flamengo, jogando em casa, e fora de casa tomou 2-0 da LDU. Acredito numa vitória do Central Córdoba aqui, mas para completar nossa dupla, eu prefiro pegar um intervalo de gols entre 1-4 gols do Central Córdoba, não é do jogo, prestem muita atenção. Eu sempre falo isso aqui para vocês prestarem muita atenção, porque eu recebo muitas mensagens lá no Instagram, falando assim, pô, amor, eu fiz a aposta igual lá, só que a minha deu red. Tipo, eu indiquei para pegar, igual aqui, intervalo entre 1-4 gols do Central Córdoba. Aí a pessoa vai lá e pega o intervalo entre 1-4 gols do jogo e acaba esquecendo. Então, por isso que eu peço para vocês prestarem bastante atenção. Então vamos lá, nossa segunda dupla da Libertadores vai ficar dessa forma aqui, ó. O jogo entre Cerro Porteño e Sporting Cristal, intervalo entre 1-3 gols do Cerro Porteño, como está na tela para vocês aí, e para completar nossa dupla, Central Córdoba e Deportivo Táchira, intervalo entre 1-4 gols do time da casa do Central Córdoba. Odd 1,60, para mim tem muito valor. Essa é a nossa segunda dupla da Libertadores. Ainda nessa quinta-feira, tem 2 jogos que eu vou falar para vocês aqui. Tem um jogo isolado da Série B, Novo Horizontino e Atlético Paranaense. Jogo, para mim, de muito difícil análise, tá? Jogo bem imprevisível aqui. Novo Horizontino muito forte jogando em casa. Atlético Paranaense, um dos favoritos aí para conquistar o acesso. Então, jogo de muito difícil análise. Vou acompanhar esse jogo e qualquer oportunidade eu vou mandar a tip lá no grupo free. Então, você que não está fazendo parte, eu sempre deixo claro isso aqui para vocês. O link sempre vai estar na descrição aí. Vocês podem clicar à vontade para vocês fazerem parte, porque é 100% gratuito. Não precisa pagar absolutamente nada para fazer parte. Então, clica no link que está lá na descrição do nosso grupo free e vem para essa forra com a gente. Outro jogo também nessa quinta-feira que a gente não pode deixar de falar é o jogo entre Bolonha e Empoli. Cara, só que esse jogo aqui é o segundo jogo da semifinal. O primeiro foi 3-0 o Bolonha já, então aqui já está praticamente definido. O Bolonha já era o favorito antes de começar esse duelo aqui, ganhou o primeiro jogo de 3-0, então aqui já está praticamente fatura liquidada. Mesmo assim, eu vou colocar esse jogo aqui no bilhete. Por falar em bilhete, assim a gente vai encerrar o nosso vídeo com mais um bilhete aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham prestado bastante atenção. Estou levando muita fé nas duplas que eu compartilhei com vocês aí, tanto nas duplas da Libertadores quanto da Sul-Americana. E o bilhete está na tela para vocês aí, para a galera que gosta de fazer aquela alavancagem de banca. Lembrando que não é para colocar stake cheia nos bilhetes, é sempre muito difícil de bater, valeu? Então, responsabilidade aí na hora de apostar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu estou de volta. Não esqueçam de deixar o like de vocês e se inscreverem no canal aí quem não é inscrito, valeu? Fiquem com Deus, até amanhã e fui!